A disfunção erétil, impotência sexual, é um problema que afeta a vida de milhares de pessoas por todo o mundo. Aqui no Brasil, esse número ultrapassa a casa dos 30 milhões de homens. E de acordo com relatórios recentes da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, a cada ano são diagnosticados 1 milhão de novos casos de disfunção erétil na população masculina brasileira, e esse número só tende a crescer. Porém, a boa notícia, em meio a essas informações, é que qualquer pessoa pode se livrar definitivamente ou prevenir a disfunção erétil de maneira muito eficaz. Para isso, é necessário que você entenda de maneira clara o que é esse problema. A disfunção erétil é a incapacidade de um homem em obter e manter uma ereção peniana satisfatória para realizar uma atividade sexual. Normalmente, antes de atingir o grau mais avançado da disfunção erétil, um homem experimenta anteriormente algum estágio inicial desse problema. Por exemplo, alguns homens conseguem ter uma ereção, porém não conseguem mantê-la até o final da atividade sexual. Outros demoram muito para atingir a ereção necessária ou até ejaculam precocemente logo após o início da atividade sexual. Existem também os casos de pessoas que não conseguem apresentar uma ereção suficiente nem para iniciar a relação sexual. É importante esclarecer que a disfunção erétil se apresenta em graus diferentes em sua fase inicial. Porém, no final deste ciclo, todos apresentam o mesmo sintoma: não ter ereção alguma, ou seja, ser um homem totalmente impotente. Confesso que muitas vezes imaginei me tornar um homem totalmente impotente pelo resto da vida, mas hoje tenho enorme prazer em dizer que consegui dar a volta por cima. Hoje, consigo realizar atividades sexuais com minha esposa de maneira totalmente natural. Em alguns momentos eu até esqueço que já passei por esse problema um dia. Nesse vídeo, explicarei como qualquer homem pode ter ereções firmes como rocha, além de poder controlar totalmente a sua ejaculação. Não importa se você tem 20 ou 80 anos de idade, esse método irá funcionar para você também. Meu nome é Agenor, sou professor, pesquisador, casado e tenho 58 anos de idade. Há alguns anos, sofri com a disfunção erétil. Esse problema não só afetou a minha vida conjugal, mas também a social, profissional e familiar. Fiquei sem norte durante o período inicial da impotência e, por isso, busquei auxílio na possível solução mais conhecida. Eu comprei Viagra. A vergonha que estava da situação também contribuiu para isso, pois até o Viagra que adquiri foi por meio da internet, pois não tinha coragem de entrar em uma farmácia e expor o meu problema para os outros. Durante o uso desses medicamentos, eu até conseguia fortes ereções, porém, após as relações sexuais, eu sentia dores de cabeça, os olhos ficavam avermelhados e ainda sentia um aperto no peito que me deixava muito preocupado. Por isso, decidi pesquisar mais sobre esses medicamentos. Fiquei impressionado ao descobrir que eles são recheados de efeitos colaterais que colocam em risco a minha saúde. Nesse momento, prontamente, interrompi o uso desses medicamentos e, com o auxílio da minha esposa, que muito me apoiou nesta caminhada, decidi buscar auxílio de um médico. Após me avaliar, o médico indicou a melhor alternativa para a minha situação. Ele indicou a farmacoterapia intracavernosa, popularmente conhecida como injeções penianas contra a impotência sexual. O inconveniente da situação era que eu teria que me acostumar com constantes agulhadas diretamente no pênis. Mesmo assim, iniciei o tratamento e percebi, na prática, o sofrimento que é receber essas agulhadas. Você não imagina o quão doloroso é, mas o pior estava por vir. Em certo dia, após injetar o líquido no pênis e realizar a atividade sexual com a minha esposa, eu notei que o meu pênis não voltou ao estado flácido, mole. Ele permaneceu ereto por mais ou menos 1 hora após o término da relação. Além do incômodo que essa situação me criou, eu também senti algumas dores no órgão que me deixou muito preocupado. No dia posterior, eu entrei em contato com o meu médico e contei todo o ocorrido. Prontamente, ele solicitou que suspendesse o tratamento, pois percebera
que eu tinha predisposição em apresentar priapismo. Esse é um dos efeitos colaterais mais temidos quando usa medicamentos farmacêuticos no combate à impotência sexual. O priapismo é diagnosticado quando o pênis fica ereto por um período muito longo, em torno de 4 horas seguidas. Essa ereção prolongada promove inúmeras lesões no pênis que podem causar até a disfunção erétil permanente. Em alguns casos mais graves, o priapismo pode causar uma isquemia que diminui ou interrompe a irrigação sanguínea, resultando em uma condição que pode levar até a necessidade de amputação do órgão masculino. Imediatamente parei o tratamento e fiquei revoltado com os valores, gastos e sofrimento com um tratamento que não resolveu o problema. Essa situação me fez adquirir interesse de aprender mais sobre o problema. Por isso, comecei as minhas pesquisas pessoais. Pelo fato de ser um professor, pesquisador e possuir relativa experiência com pesquisa, resolvi aprofundar os estudos sobre a disfunção erétil com o objetivo de encontrar o melhor tratamento para a minha situação. Precisaria saber como ela ocorre em nosso corpo, quais as principais causas e seus efeitos em nosso organismo. Eu não entendia por que tantas pessoas eram afetadas por esse problema todos os dias. Mas conforme as pesquisas foram avançando, encontrei a resposta para essa e muitas outras perguntas. Entre outras coisas, eu descobri que a disfunção erétil é um importante indicativo no diagnóstico de outras doenças graves, a exemplo de AVC, infarto e outros. Meus estudos apontaram que isso acontece porque o pênis é um órgão bastante sensível e consegue sentir antes dos outros órgãos qualquer alteração negativa no nosso corpo. Naquele momento, percebi que tratar a disfunção erétil, ao mesmo tempo, estaria prevenindo o surgimento de diversas doenças que poderia causar até mesmo a minha morte. Essa informação me deu ainda mais estímulo para continuar pesquisando, pois eu sou pai de família, tenho filhos e netos que amo muito. Não queria nem imaginar o fato de perder tudo isso de uma hora para outra por causa de uma doença. Depois de um período de estudos, eu tive acesso a uma informação que posso dizer que foi uma das mais importantes daquela atual fase da minha vida. A solução pode ser encontrada por pessoas de praticamente todas as idades. Essa história que ouvimos diariamente de que a impotência sexual é causada por idade avançada ou por outros problemas isolados pouco tem a ver com a real causa do problema. Não importa se você não está conseguindo uma ereção, se tem orgasmos fracos, ejaculação precoce, falta de apetite sexual, tudo pode ser solucionado sem exceção. E o melhor, tudo de maneira natural, sem uso de medicamentos farmacêuticos, injeções dolorosas ou procedimentos médicos caros que podem custar até R$40 mil. Com os resultados dessa intensa e longa pesquisa, cheguei a um tratamento natural pautado somente em uma combinação específica de alimentos, minerais e suplementos que resolvem definitivamente o problema. Para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, primeiro eu vou explicar como o seu corpo funciona até ocorrer o processo de ereção e também como esse processo natural é prejudicado culminando na impotência sexual. O processo de ereção está totalmente relacionado ao fluxo de sangue no seu corpo e também à maneira como esse sangue é direcionado ao seu pênis. A explicação é relativamente simples. Podemos dizer que a partir do momento que você é estimulado sexualmente, o seu cérebro emite um sinal para que os músculos do seu pênis relaxem e fiquem prontos para receber o sangue que flui em todo o seu corpo. Essa pode ser considerada a primeira etapa de todo o processo. Assim, o sangue adentra o pênis e ocorre a ereção. Os locais onde esse sangue fica alojado dentro do seu pênis são chamados de corpos cavernosos. Quando esses corpos cavernosos chegam à sua capacidade máxima de acúmulo de sangue, é que o seu pênis atinge o nível máximo de ereção. A perfeita circulação sanguínea no seu corpo é vital para que esse processo ocorra corretamente no seu organismo.
É importante saber também que essa ereção só pode ser mantida porque, ao mesmo tempo em que o sangue adentra os corpos cavernosos, o seu pênis é submetido a uma pressão natural que faz com que o sangue não retorne para os vasos sanguíneos externos e permaneça no seu pênis até o final da atividade sexual. Essa pode ser considerada a segunda etapa do processo de ereção. Assim, você consegue realizar uma atividade sexual sem problemas e de maneira satisfatória. Porém, em uma pessoa que possui disfunção erétil, esse mecanismo natural pode, por algum motivo, ser interrompido em algumas dessas duas etapas. A disfunção erétil apresenta duas causas básicas para ocorrer. Na primeira causa, o seu corpo apresenta uma resistência que impossibilita a correta circulação sanguínea em direção ao seu pênis. Esse problema ocorre devido a algumas anormalidades nas veias e artérias, que fazem com que o sangue não flua corretamente em seu corpo e, consequentemente, não chegue em quantidade e pressão suficientes em seu pênis. Ou seja, por mais que seu cérebro emita o sinal para a musculatura do pênis e demais vasos sanguíneos relaxarem, isso não acontece. Desta maneira, os corpos cavernosos do pênis não enchem de sangue e sua ereção é prejudicada. A explicação para esse problema é muito simples. A partir do sinal emitido pelo cérebro, o seu corpo automaticamente libera uma substância chamada óxido nítrico. Na verdade, é a liberação dessa substância que é o grande responsável pelo relaxamento dos músculos do pênis e dos vasos sanguíneos do seu corpo. Caso o seu corpo não esteja produzindo suficientemente o óxido nítrico, você nunca poderá atingir uma ereção desejada, pois os seus vasos e musculatura peniana não irão relaxar o necessário e o sangue não chegará corretamente aos corpos cavernosos. Por isso, algumas pessoas não conseguem ou demoram muito tempo para atingir uma ereção. Já na segunda causa, o seu corpo não apresenta nenhuma dificuldade em levar o sangue em direção ao pênis. Porém, com a mesma facilidade que o sangue adentra aos corpos cavernosos, ele é retirado desse local e retorna aos vasos sanguíneos externos ao pênis. Ou seja, o problema dessa vez não é a circulação sanguínea, e sim a manutenção do sangue dentro do pênis até o final da relação sexual. Esse processo também é facilmente explicado. Da mesma maneira que o corpo produz óxido nítrico para relaxar os vasos e a musculatura do pênis, ele também produz uma substância chamada fosfodiesterase tipo 5 ou PDE5. A PDE5 possui uma função diferente do óxido nítrico em seu corpo. A função do PDE5 é diminuir a pressão natural que força o sangue a permanecer dentro dos corpos cavernosos do seu pênis. Trata-se de um mecanismo essencial para evitar lesões e problemas no pênis em decorrência de uma ereção muito demorada e que fuja da normalidade. Naturalmente, a PDE5 só deve ser liberada pelo nosso corpo após o término da relação sexual, quando você não está mais excitado, fazendo o pênis voltar ao estado flácido, mole, para no futuro atingir outra ereção. Porém, algumas pessoas liberam essa substância em momentos inadequados, forçando a retirada do sangue de dentro do pênis antes do final da relação sexual. Por isso que algumas pessoas experimentam uma ereção no início da relação, mas não conseguem mantê-la até o final do ato. Em alguns casos, a PDE5 é liberada antes mesmo de iniciar a relação sexual, prejudicando até mesmo a ereção em seu estágio inicial. Essas duas causas citadas anteriormente, somadas a hábitos de vida nada saudáveis, são os principais responsáveis por lhe tornar uma pessoa sexualmente impotente. Existe um grande inconveniente por trás de tudo que você ouviu até hoje sobre a disfunção erétil. Esse inconveniente é que diversos medicamentos farmacêuticos amplamente vendidos no Brasil, na realidade, não combatem o problema como deveria. Como eu acabei de explicar, são duas causas as principais responsáveis pela disfunção erétil no homem. Porém, esses medicamentos farmacêuticos geralmente só tratam uma das causas do problema. Posso citar o exemplo do Viagra e do Cialis. Esses medicamentos são conhecidos no meio científico como inibidores de PDE. Isso lhe soa peculiar?
Você se lembra que eu falei que o nosso corpo produz uma substância chamada fosfodiesterase tipo 5, também conhecida como PDE5, e que ela é responsável por diminuir a pressão no pênis e facilitar a saída do sangue dos corpos cavernosos? Pois é. Na realidade, a função do Viagra e do Cialis é de estimular rapidamente uma ereção masculina e logo em seguida inibir de maneira forçada a atuação da PDE5 para que o pênis permaneça ereto o maior tempo possível. Porém, além disso ocorrer de maneira forçada no seu organismo, os seus resultados não são definitivos e você não fica curado do seu problema de impotência sexual. Ou seja, após o término do efeito desses medicamentos, você volta a ser uma pessoa impotente. Além do mais, diversos estudos mostram que a ingestão desses medicamentos acelera demasiadamente os batimentos cardíacos, podendo resultar na ocorrência de infartos e AVCs. Isso sem contar a relação direta que eles possuem com outros problemas de saúde, a exemplo de problemas de visão, audição e muitas outras enfermidades relacionadas à saúde do paciente como um todo. A partir do momento que descobri a real causa da disfunção, aos poucos fui percebendo algo que hoje para mim é muito claro. Não precisamos de remédios, não precisamos de tratamentos dolorosos ou coisas do gênero. Tudo o que precisamos está na natureza, ao nosso alcance. Ao debruçar em estudos e relatórios de diversas universidades de todo o mundo, fiquei maravilhado em evidenciar os resultados que a combinação de determinados aminoácidos, enzimas, proteínas, vitaminas e suplementos naturais poderiam me ajudar contra a impotência sexual. Essas substâncias naturais têm a função de melhorar o fluxo sanguíneo e também inibir a atuação do PDE5 de maneira natural em nosso corpo, além de combater diretamente a ejaculação precoce. Na verdade, os tratamentos naturais já têm se mostrado muito eficientes na cura de diversas doenças muito graves. Muitas doenças podem ser curadas e evitadas de maneira natural e sem a necessidade de medicamentos farmacêuticos. Eu entendi a realidade sobre o verdadeiro tratamento da disfunção erétil. Por isso, eu não tinha mais dúvida do que fazer. Prontamente, testei tudo o que tinha pesquisado, pois se tratava de substâncias naturais que não ofereciam nenhum risco à minha saúde. Eu não tinha nada a perder. Além do mais, esses medicamentos não serviriam somente para o tratamento da disfunção erétil, mas serviriam também para a prevenção de inúmeras doenças que todos os dias afetam milhares de pessoas. Elaborei uma combinação de alimentos que continham essas substâncias e iniciei o tratamento. Na primeira semana, fiquei impressionado com os resultados, pois obtive ereções satisfatórias ao ponto de realizar atividades sexuais normalmente. Foi como acordar de um pesadelo, mas um pesadelo da vida real. Minha esposa até perguntou se eu tinha retornado ao tratamento indicado pelo médico ou se estava fazendo uso de algum remédio. Na realidade, eu já estava relacionando a nossa vida sexual à existência ao uso desses remédios. Mais uma vez, tive a certeza do quanto ela me amava. Percebi na sua expressão um semblante que era um misto de felicidade e alívio. Ela estava realmente feliz em ter o seu marido de volta. Vi que ela estava sofrendo tanto quanto eu. O problema de disfunção erétil estava destruindo a minha vida e da pessoa que eu escolhi para viver ao meu lado. Hoje, vejo que se não fosse o grande amor que ela sentia por mim, eu a teria perdido. Foi como se tirasse um peso das minhas costas. Mas eu queria mais, apesar dos primeiros resultados serem satisfatórios, continuei com as pesquisas, pois tinha certeza que poderiam ser ainda melhores. Com isso, descobri também que esses nutrientes naturais, que passei a chamar de alimentos antidisfunção, são absorvidos de maneira mais eficiente em determinados períodos do dia. Dessa maneira, fiz diversos ajustes na combinação desses alimentos com o objetivo de potencializar ainda mais os seus benefícios. Após alguns testes, cheguei à combinação que considero a mais eficaz na solução e tratamento natural da disfunção erétil. E por saber que milhares de pessoas passam pelo mesmo problema, decidi compartilhar toda a minha descoberta. Reuni toda a minha pesquisa e criei um e-book, livro digital, para que todos tivessem acesso a essas informações.
Esse método natural está disponível no e-book Fórmula do Homem, o Combustível do Sexo. Trata-se de um e-book fruto de muitas pesquisas e da compilação de estudos das mais renomadas instituições e centros de pesquisas do mundo. Uma alternativa natural, definitiva e sem efeitos colaterais para a resolução do problema da disfunção erétil. É como se fosse um super Viagra, porém sem tomar pílulas e sem sofrer os seus efeitos colaterais. Esse e-book é extremamente eficiente e já trouxe de volta ereções vigorosas e a saúde sexual de milhares de homens. Trata-se de um método capaz de possibilitar ereções duradouras na hora em que você precisar, sem a necessidade de preparativos extras, como, por exemplo, tomar remédios específicos pouco antes de iniciar as relações sexuais. Esse e-book é totalmente ilustrado e de linguagem simples para que todos entendam com facilidade o método. Por se tratar de um livro digital, você pode ler no celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo de sua preferência. Nele está disponível todos os alimentos responsáveis por reativar as funções sexuais do seu organismo. O mais importante é que todos esses alimentos possuem ação antidisfunção erétil cientificamente comprovada. Além de eficazes também no combate e prevenção de inúmeras outras doenças. Veja o depoimento de pessoas que seguiram as orientações contidas nesse e-book e tiveram sua vida sexual restabelecida. Os depoimentos mencionados abaixo são de pessoas reais, porém pseudônimos foram criados para preservar as suas verdadeiras identidades. Recomendo demais o e-book, pois já faz algum tempo que eu não sei o que é tomar remédios. Iniciei há algumas semanas e meu desempenho na cama está muito melhor. Eduardo Carlos. Se tivesse conhecido esse e-book antes, eu nunca teria passado por tantos momentos constrangedores. Minha vida mudou muito depois dele. Hoje tenho minha autoestima de volta e não tenho mais medo de não dar conta do recado. Só o fato de poder voltar a um motel já vale por tudo. Minha recomendação é total. Marcelo Ferreira. Só tenho a agradecer. O livro é realmente muito bom. Júlio Cerqueira. Estou reagindo muito bem ao tratamento. Recomendo fortemente a compra do e-book. Flávio Santos. Não sei por que essas informações não são divulgadas para todas as pessoas. A verdade é que eles só querem vender remédios. Esse e-book é realmente um ótimo produto e vale a pena adquirir. Cláudio Ramos. Eu descobri que o meu problema estava relacionado ao meu dia a dia. Eu fazia muita coisa errada e não sabia o quanto isso me prejudicava. Super satisfeito com o e-book. João Felipe. Na verdade, esse e-book vai um pouco além do uso da correta alimentação na reversão da disfunção erétil, pois a sociedade atual convive com inúmeros hábitos diários que são responsáveis por levar a vitalidade sexual do homem lá para baixo e provocar a disfunção erétil. Poucas pessoas conhecem alguns desses hábitos, porém você passará a conhecê-los. Essa é uma das grandes vantagens em adquirir o e-book Fórmula do Homem, o Combustível do Sexo. Nele, você terá informações de diversos hábitos que são verdadeiros desestimulantes sexuais. Hábitos esses capazes de transformar um verdadeiro reprodutor em uma pessoa sexualmente impotente. Posso garantir que pelo menos um desses hábitos você pratica com frequência. O e-book Fórmula do Homem, o Combustível do Sexo é completo e rico em informações destinadas exclusivamente a acabar com a impotência sexual. São informações reconhecidas como segredos absolutos e que muitas pessoas pagariam enormes quantias para tê-las em mãos. Por isso, vale muito a pena ter acesso a essas informações. Nesse momento, estou disponibilizando esse incrível material por apenas R$ 67,00, que pode ser dividido em até 9 vezes de R$ 8,60. Adquira o e-book agora mesmo. O valor cobrado por esse e-book é facilmente superado ao custo necessário para utilizar, por um tempo relativamente curto, medicamentos orais que o tornam cada vez mais dependente deles. Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo esse e-book.
E tem mais, ao adquirir o e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo, nós disponibilizamos como bônus mais 2 e-books exclusivos. Primeiro, Receitas Eficazes contra a Disfunção Erétil e segundo, Homem Resistente, Controle Total da Ejaculação Precoce. O e-book Receita Eficazes contra a Disfunção Erétil é um manual com receitas diversas e saborosas que auxiliam no combate da disfunção erétil. Nele, você encontrará diversas alternativas de pratos saudáveis e que te ajudarão a mandar para longe o problema de impotência sexual. Somente esse e-book de receitas, se comprado separadamente, custaria R$ 65, porém hoje estamos oferecendo como bônus exclusivo para quem adquirir o e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo. Já o e-book Controle Total da Ejaculação Precoce é um e-book destinado a pessoas que possuem ejaculação precoce ou pessoas que desejam ter o controle total do seu desempenho na cama. Se comprado separadamente, esse e-book custaria R$ 67, mas você também o receberá como bônus na compra do e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo. No e-book Controle Total da Ejaculação Precoce, você entenderá o mecanismo por trás da ejaculação. Você terá a capacidade de retardar a ejaculação o tempo que você desejar e ainda fortalecerá a sua ereção. Você entenderá o segredo dos atores pornôs e se tornará um touro na cama. Oferta exclusiva. O e-book Fórmula do Homem, o combustível do sexo, que custa R$ 67, mais o e-book Receitas Eficazes contra a Disfunção Erétil, que vendido separadamente custa R$ 65, mais o e-book Homem Resistente, Controle Total da Ejaculação Precoce, que custa R$ 67 por apenas R$ 67, dividido em até 9 vezes de R$ 8,60. Preste atenção. São R$ 67 mais R$ 65 mais 67. Total, R$ 199. Uma economia real de R$ 132. Oferta por tempo limitado. Essa promoção só durará até zerar o contador regressivo localizado abaixo do vídeo. Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo esse incrível e-book. Ao clicar no botão abaixo, você será redirecionado para uma plataforma de vendas totalmente confiável e que mantém seus dados pessoais 100% seguros. Além do mais, nós acreditamos tanto na qualidade do nosso produto que estamos lhe oferecendo uma garantia incondicional de satisfação. Ao adquirir o produto, você terá 30 dias para sentir na prática os seus resultados. Caso seu desempenho na cama não apresente melhorias, você poderá solicitar todo o seu dinheiro de volta, sem dores de cabeça. Basta você entrar em contato com a nossa equipe de suporte e solicitar o reembolso de cada centavo. O Fórmula do Homem, o combustível do sexo, é a solução mais saudável para o seu problema.